Gente, vamos falar sobre o universo do livro Projeto OWA? Antes de começar esse vídeo, eu vou dividir entre os livros principais do universo e os livros que são spin-off. O primeiro livro é R de Richard ou R de Ricardo. Então, é o primeiro livro do universo AWA. Primeira explicação de tudo que envolve o universo, vai ser uma duologia. E será que esse livro vai contar a história do vilão? Bom, isso vai depender de vocês, leitores. O livro vai contar a história de Ricardo. É um homem que vive um casamento fracassado e o seu foco de vida é o seu trabalho. Durante a história, vamos perceber que a esposa quer muito ter um filho. Então ela decide, vamos adotar? E ele, não. Enfim. E aí ela adota o filho, depois engravida. Enfim, vai acontecer tanta coisa nessa história que vocês não têm noção, mano. Bom, não posso mais falar sobre o livro porque vai ser spoiler dos outros livros, né, do universo. Mas é isso, então vamos pro próximo livro. O próximo livro é A de Alel. É o segundo livro de explicação do universo AWA. Vai contar a história do antagonista. Entre parênteses, o vilão. Bem, isso também vai depender de vocês, tá? E talvez seja uma quadrologia, ou seja, 4 livros. Alio é um garoto de 7 anos, enfim, gente, entre 7 a 10 anos de idade, eu não me lembro. Aí eu não lembro a idade desse personagem, foi mal. Bom, continuando, ele vive com a mãe e a irmã, e ele não tem o pai presente, né? Delícias, minha gente. Aí, quando é o aniversário dele, do nada, gente, assim, do nada, o pai aparece e diz, agora você vai morar comigo. Ele fica muito feliz, né, porque ele tem uma idealização do pai, né, que o pai deveria ser um herói, etc, etc. E a mãe muito triste porque não queria, né, deixar o menino ir. Enfim, o menino foi e ao longo da história ele descobre que esse pai que ele idealizava não era o que ele imaginava, e sim era um monstro, uma pessoa muito ruim, muito horrível, minha gente. É um livro com a classificação mais de 18, tá? E aí, esses 4 livros de Alho, provavelmente nesses 4 livros, vai contar histórias assim de infância, pré-adolescente, adolescente, jovem adulto. Acho que deu pra perceber o que eu quis dizer. E uma curiosidade desse personagem, essa criancinha, ele queria ter vários irmãos, né, pra brincar, etc. Porque, tipo, a irmã é meio que mais velha, né? Tipo, ensino médio, ele é uma criança ainda, enfim. E quando ele vai morar com o pai, descobre que tem vários irmãos, ele fica, tipo, muito feliz. E aí, depois descobre que o babado é mais embaixo, que é mais profundo, enfim, minha gente. É isso que eu posso falar da história inteira. O próximo livro é o Osho, sim, gente, é uma história só desse personagem, que é um dos personagens principais do livro, o Projeto AWA. Vai contar a história dele. Antes do Projeto AWA acontecer, antes dele encontrar o William e a Leta. E também antes dele ser um monge budista. Pelo que eu me lembro da história dele, os pais são imigrantes ilegais e a única pessoa que está legal, assim, da família inteira seria a avó. Mas enfim. Então, a mãe dele, ele, o irmão dele e o pai dele vão morar com a avó pra ter, tipo, a avó dele no caso, né, pra ter uma melhor qualidade de vida, né. E a partir daí, minha gente, acontece um monte de coisa, um monte de babado, entendeu? Os pais dele sofrem um acidente, eles vão, né, de base, e o irmão dele também, então a avó tem que cuidar dele, a avó já é, tipo, uma senhora de idade, enfim, gente, aconteceu muita coisa, e é só isso que eu posso dizer do livro dele até agora. E outra coisa que eu lembrei agora é que ele sofre bullying por ter um nome diferente, já que ele é imigrante legal, então de onde ele veio, o nome dele é normal, mas onde ele está agora não é normal, entendeu? Tipo, não é comum, é normal, né, gente, mas não é comum, acho que deu pra entender. Então vai contar também a situação dos imigrantes legais e também de uma criança, né, de se adaptar tudo que é novo. Nossa, meu nome é estranho e, entendeu? Enfim,
Acho que deu pra entender, né, o que eu quero dizer. O próximo livro é de Aleka. Vai contar a história dela antes, né, do projeto WA, antes de se encontrar com o Washington, antes de se encontrar com o William. E aí vai contar a história dela, né, de como ser uma mulher negra na sociedade. Acho que você já deu para perceber o tema que eu vou falar nisso. Também vamos perceber que no projeto WA, isso aí já não é spoiler, não é nada, mas ela é tipo aquelas pessoas alienadas, tipo, se você não seguir Cristo, você vai pro inferno, se você não é da minha religião, você é um pagão, e enfim. Mas antes disso tudo, ela era ubandista, né? Então vai contar a história dela de como ela saiu de uma religião de matriz africana para o que ela é hoje, entendeu? Também vai explicar vários traumas dela, ou porque o comportamento dela é assim, né? Tanto no livro que deu pra perceber que ela é bem, né? Enfim, bem alienada. O próximo livro é o livro de William, né? Então é antes do projeto WA, antes de encontrar o Eto, antes de encontrar o Osho. A gente vai descobrindo a história dele, que ele nasceu pra ser um artista mundial, entendeu? Tipo assim, o novo rei do pop, tá ligado? E obviamente a gente vai ver as consequências disso, né? Negligência na infância, né? A mãe não podendo ver o filho porque o pai é que tem a guarda, e, enfim, o pai já é ausente, né? Deram isso também. E, enfim, vai falar muita coisa porque ele é assim, porque ele usa substâncias ilícitas, que ele gosta de beber, e enfim, como ele não teve a infância, como isso tudo foi roubado dele. E é isso. Agora vamos para finalmente o livro Projeto WA, onde William e Washington vão se encontrar. Lá os três terão que enfrentar os seus problemas internos, né? Tem um personagem ele. Enfim, gente, já falei muito do Projeto WA aqui, então acho que você já tem uma noção do livro. E agora, para finalizar, né, nos livros principais do universo WA, tem um projeto WA2, vai ser a continuação de um dos finais do projeto WA1, né? Lembrando que o livro tem 2 finais, então vai caber a você, leitor, escolher qual seria o final da história, assim. Agora que acabou os livros principais, agora vamos começar com o spin-off. É o livro da Ana Helena. Ana Helena, ela é a mãe de William. Então, gente, o livro dela fala sobre a vida dela, né? Da infância para adolescência até jovem adulto. Ela foi adotada por um casal de idosos, juntamente com a sua irmã, tá? Então, o pai dela vai encontrar, né, Jesus, vai pro céu. E vai ficar só as 3, né? Isso é uma cidade pequena, então já tem um julgamento, nossa, porque uma idosa adotou 2 crianças, né? 2 irmãs, pro nosso marido, o provedor da família, por assim dizer, né? Não está mais aqui, como é que elas vão sobreviver, enfim, para ter mais oportunidades, né, na família, na vida. A irmã de Ana Helena vai pra cidade. Só que aí, do nada, gente, a irmã para de falar com ela. Tipo, 0 contato, assim, do nada, realmente. E ela fica preocupada, mas também não quer dizer isso pra mãe, porque a mãe já tem uma certa idade, enfim. E aí, pra sustentar a família, porque ela precisa estudar também, e a mãe não consegue trabalhar, entendeu? Ela precisa usar e vender o corpo dela. Acho que deu pra entender o que eu quero dizer com isso. E aí ela vai engravidar do seu primeiro filho, que é Derek, aí depois vai engravidar do seu segundo filho, que é o William, e depois vai ter que se chama Andy. E aí vai encontrar umas certas pessoas, enfim, vai acontecer muitas coisas. Provavelmente vai ser um livro único, mas caso não seja, vai ser uma duologia. Mas o segundo spin-off é o livro de Jonathan. Sim, gente, Jonathan, o crush de William, ele é um homem negro, né, que tem os seus ancestrais nativos brasileiros, né? Uma árvore genealógica gigante aqui, porque eu vou trabalhar isso em um futuro bem, bem próximo, bem distante, aí vai depender de mim, enfim. Ele é autista, tá, gente? Desculpa, eu tenho que pesquisar mais sobre isso, tá? E antes de falar sobre esse tema, de casos e tal, eu vou pesquisar, eu vou estudar, né, para não ficar falando coisas erradas. Jonathan começa a se relacionar com o William,
que é um homem branco, e aí os Derek